A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nosso Deus, que pela sua bendita graça e misericórdia aqui encontramos-nos novamente, ao qual venho trazer mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor para os nossos corações, A palavra de Deus, a qual tenho procurado, tido esse compromisso de estar compartilhando, da palavra de Deus e dando continuidade a essa obra, porque esse é o nosso chamado e Deus, quando entrega algo em nossas mãos para fazer, primeiramente Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos dá toda a estrutura, Ele é quem nos prepara, que tão somente nós venhamos nos dispor ao Senhor, para ser instrumento em suas mãos. E como eu já falei anteriormente, eu faço isso com alegria e hoje, realmente eu quero me envolver cada vez mais, me dedicar mais ao Senhor e usar do meu tempo, para o projeto ao qual o Senhor pôs em minhas mãos. O Senhor nos dá os dias, nos permite horas, tempos para fazer as nossas partes pessoais, e assim também reservamos um espaço para o Senhor, ao qual é este momento aqui que estou a falar com cada um. Então eu já agradeço mais uma vez pelos inscritos, aqueles que têm acompanhado, aqueles que têm tirado o seu tempo, um tempo para compartilhar e se alimentar da palavra de Deus, que esse é o principal objetivo deste trabalho. Amém? E hoje eu tenho uma palavra para os nossos corações, que Deus hoje falou através dela comigo, e assim trazer para cada um, que cada um busque no Senhor, o que Ele quer falar, o que Ele quer ajustar, o que Ele quer realizar sobre as nossas vidas. Amém? E hoje o texto está no livro de Hebreus, o seu capítulo 11, aleluia, a partir do seu versículo 24. Vamos ler uns 2 versículos aqui e assim damos seguimento a o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Exaltado seja Deus em nossas vidas. Meus amados e amadas, Igreja do Senhor Jesus, nos deparamos hoje com esse texto no livro de Hebreus, que o escritor aos Hebreus, nesse capítulo 11, traz uma referência muito objetiva, que é dado até como o capítulo direcionado aos heróis da fé. Pessoas semelhantes a nós, homens comuns e mulheres iguais a nós, mas que tiveram um grande diferencial em sua passagem aqui na Terra. Tanto que eles colocaram, o escritor preparou justamente um capítulo para expressar essa ação destas pessoas
que usaram da sua fé, que usaram da ferramenta mais importante sobre as nossas vidas, uma das ferramentas ao qual muitas vezes nós deixamos de usá-la nas nossas batalhas, deixamos de usá-la nos nossos tempos de adversidade. Nós até temos, mas não sabemos usar. Aleluia. E nesse contexto, né, nesse cenário, nesse quadro, aleluia, dos ditos heróis da fé, tem também esse personagem chamado Moisés, um homem ao qual a sua trajetória é algo assim que realmente a gente vê o poder de Deus, nós vemos realmente o agir de Deus para estabelecer os seus propósitos, desde o nascimento de Moisés, né, até a sua morte. Então houve, né, acontecimentos, houve realmente situações nessa trajetória de Moisés, tanto que ele foi constituído, né, aquele que haveria de libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, né, ao qual Deus havia preparado ele para que ele fosse o libertador. Mas vamos entrar num contexto histórico da vida de Moisés, né, que se destaca justamente nesse versículo ao qual acabamos de ler. Por quê? Porque Moisés, sendo escolhido de Deus, mas ele nasceu justamente numa época muito, como que eu posso dizer assim, difícil, né? Difícil, mas tanto que a sua vida estava em jogo naquele momento, ao qual houve um decreto que as crianças que tivessem nascido homem naquele período haveriam de ser morto, né? Haveria de ser morto, porque ali eles estavam no Egito, né? Estavam habitando no Egito, só que eles estavam já num período, não de quando eles chegaram, mas num período já em que eles estavam sendo oprimidos. E foi justamente nesse período ao qual Deus preparou, Moisés nasceu, e o Senhor ali estabeleceu que ele seria o libertador. E para preservar a vida de Moisés, né, entre os caminhos que houve, uma situação chegou ao qual, por uma estratégia em salvar sua vida, a sua mãe fez algo, né, para que a vida de Moisés fosse poupada. Mas sabemos que tudo o Senhor estava no controle. Então, para resumir, né, essa introdução, Moisés acabou sendo adotado como filho da filha de Faraó, a qual outro tempo ela foi se banhar no rio e viu uma criança, né, escutou uma criança chorando e foi verificar, acabou o quê? Sendo Moisés, e assim ela adotou como seu filho. E Moisés acabou crescendo no Egito, não só no Egito, acabou crescendo no palácio, acabou desenvolvendo, crescendo como se fosse um egípcio, mas sabemos que a sua origem é hebreu. E a filha de Faraó cuidou dele. Moisés foi criado nos ensinamentos egípcios, das mais altas ciência. Então ele se personificou como um verdadeiro egípcio, né? E ele se tornou príncipe do Egito, porque foi adotado justamente como filho da filha de Faraó. Então ele era um príncipe egípcio, né? E aqui começou essa trajetória no palácio de Moisés. Então vamos destacar realmente o início
da saída, né? Da saída do povo hebreu. Mas o texto ao qual vamos se referir para entendermos, porque Moisés, ele cresceu lá dentro do palácio, tinha todas as condições, era tido realmente como um príncipe e poderia até ter se tornado um faraó, né? Poderia até, na sequência, ter se tornado o faraó do Egito. Mas é justamente nesse ponto, meus queridos, onde o Senhor falou fortemente ao meu coração e eu vou compartilhar com os amados. Porque no versículo 24, aleluia, Moisés, ele percebeu algo. Moisés, ele percebeu alguma coisa que não estava de acordo, que não estava certo. E vejamos o que o livro de Hebreus relata. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui é um ponto muito importante, justamente para dar a ênfase ao chamado de Moisés. Porque dá-se justamente a entender porque quando Moisés ele se lançou e disse não, que teoricamente ele disse não, que não iria ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele deve ter conseguido, ele entendeu, ele viu quem realmente ele era, qual era a sua origem. Aleluia. E que o fato dele estar ali no palácio e o fato dele estar vestindo as roupas egípcias, pelo fato dele ter todas as características de egípcio, ele sabia que ele não era egípcio. A sua origem era outra. E isso eu creio que impactou a sua vida, porque ele foi criado nenhum ensinamento, ele foi criado na base dos ensinos egípcios. Mas ele descobriu qual era a sua origem. E a partir do momento que ele descobriu, ele viu que ele não poderia mais fazer parte daquele quadro, daquele cenário. Aleluia. E é justamente nesse ponto, meus queridos, que nós precisamos adentrar nessa história. Porque o fato de estarmos em um lugar não quer dizer que nós pertencemos àquele lugar. Pelo fato de muitas vezes estarmos vestindo, aleluia, vestimentas de um certo lugar, não quer dizer que nós somos daquele lugar. E no mundo espiritual, nós precisamos entender dessa maneira. Porque quando nós não conhecíamos o Senhor, quando nós não fomos revelados, aleluia, o grandioso Deus sobre as nossas vidas e de quem realmente nós somos, nós andávamos cegos. Então tudo para nós era aceitável, tudo para nós era bem-vindo, tudo para nós era favorável. Mas assim como Moisés, quando ele percebeu a sua origem, quem ele era, ele já não poderia mais viver daquela forma. Aleluia. E essa escolha de Moisés foi algo muito forte, porque Moisés ele estava já estabelecido no Egito. Ele poderia se tornar um faraó e ter todos os seus adeptos em sua volta. Mas a palavra fala que ele disse não. E na nossa vida, meus amados, por mais luxuosa que seja, por mais vantajoso que seja, por mais que nos traga recursos, nos traga benefício, nos faça até, de uma certa forma, subirmos de status. Mas vai chegar momentos que é hora de dizermos não. Ainda que essas coisas nos custem, ainda que venhamos perder todos esses privilégios, vai chegar uma hora que temos que dizer não. Quando nos identificarmos quem verdadeiramente nós somos.
E Moisés, ele entendeu isso. Aleluia. Ele viu que ele já não poderia mais fazer parte daquele cenário. Porque ali já não era o povo dele. Ali não era a cultura dele. Ali não era onde estava o Deus dele. Então ele não poderia ter essa união. Então Moisés tomou a decisão de largar tudo, de abandonar tudo, aleluia, em prol daquilo que ele cria, em prol daquele a quem ele servia. Então na nossa vida, meus queridos, vai chegar a hora que temos que dizer não. Vai chegar um momento que vamos ser confrontados e vamos ter que dizer não. Aleluia. Porque vamos estar envolvidos com algumas coisas que já não fazem mais parte de nós. Vamos ter que renunciar coisas, aleluia, que não vão agregar mais nada em nós. Para o mundo é até vantajoso. Para o mundo é algo até benéfico. Mas para a nossa vida e comunhão com Deus, vai nos separar. E Moisés entendeu isso. Então ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria esses status mais. Ele não queria ser reconhecido mais desta maneira. Como o grande Moisés, o príncipe Moisés. Não. Aleluia. E vejamos no versículo seguinte, louvado seja Deus, que ele fala assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então Moisés decidiu, tomou uma decisão, a qual ele iria sair de dentro do palácio, dentro do seu conforto, de dentro da sua segurança, de dentro do seu bem-estar, de dentro da sua zona de conforto, aleluia, para viver junto com o povo de Deus, a sua nação, o seu povo, os seus irmãos, aleluia. Então é nesse cenário, meus queridos, que hoje nós adentramos neste mundo ao qual vivemos. Hoje nós temos esse mundo na simbologia justamente do Egito. Porque o Egito, ele tinha o aspecto de coisas grandiosas, aleluia. De tudo aquilo a qual encantava os olhos, a carne. Mas Moisés decidiu sair do palácio e estar junto com o povo, ainda que para isso fosse sofrer. E hoje nós vivemos uma semelhança com a de Moisés. Porque o mundo está aí, o mundo e sua concupiscência, o mundo e seus prazeres, o mundo e seus ideais, o mundo e seus conceitos. E nós como vamos nos deparar, e nós como vamos nos comportar. Hoje que nós conhecemos, aleluia, os mandamentos de Deus, hoje que nós conhecemos, louvado seja o nome do Senhor, a que família nós pertencemos, como será o nosso comportamento? Vamos dizer não? Vamos ter coragem de dizer não? Moisés disse não. Moisés disse não ao seu luxo. Moisés disse não à riqueza. Moisés disse não ao seu conforto. Moisés disse não aos seus status. Moisés disse não aos aplausos. Aleluia. E nós, o que queremos, como queremos estar nesse cenário? Será que temos a fé, porque Moisés fez por fé? Será que nós temos essa mesma fé de dizer não para essas coisas?
Aleluia. Então precisamos, meus queridos, precisamos, meus irmãos, entendermos quem é Senhor das nossas vidas, quem controla as nossas vidas, se é Deus ou se são os prazeres da carne, se é Deus ou se são as minhas vontades. Porque hoje vivemos um mundo muito de estrelismo. Hoje queremos viver num cenário onde somos aplaudidos. Mas muitas vezes esses aplausos vão acabar nos corrompendo. Muitas vezes esses aplausos vão nos deixar em um lugar preso que nos separa do Senhor. E temos que ter cuidado. Tem hora que vamos ter que dizer não, ainda que isso nos custe. Louvado seja Deus. Mas por um bem maior. Moisés decidiu. E esse não dele mudou a sua vida e a sua história. E esse não ao qual ele falou mudou a sua trajetória. Após esse não, nós vemos que Moisés veio de cima para baixo. Estava em um patamar e regrediu. Mas a regressão dele foi para um recomeço com o Senhor, com Deus. Isso nos traz esse entendimento que não podemos nos prender a essas coisas que nos corrompem, essas coisas que nos estragam, essas coisas que nos poluem espiritualmente. É necessário descer. Aleluia. É necessário descer para que o Senhor cresça em nós. Mais uma coisa hoje a qual vemos, é difícil quem está lá em cima querer descer. É muito difícil quem está lá no auge dizer não e voltar lá de baixo. Mas Moisés fez, porque ele entendeu que o lugar que ele estava não era lugar para ele. E quando ele se identificou desta maneira, ali Deus começou a trabalhar na vida de Moisés. Então muitas vezes ainda nós estamos presos, confusos, porque ainda nós não decidimos, nós verdadeiramente não dissemos não para aquilo que ainda não pode fazer mais parte das nossas vidas. Oh Espírito Santo. É mais fácil dizer não para Deus do que para as nossas coisas, para as coisas da carne. É uma luta. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos um ensinamento, uma correção do Senhor, nós facilmente dizemos não. Mas quando é aquilo que agrada a nossa carne, é difícil dizer não. É difícil dizer não para o pecado. É difícil dizer não para a iniquidade. É difícil dizer não para a mentira. Porque isso vai vir contra nós, contra a nossa carne. E a nossa carne, ela luta, é o que ela mais deseja. Mas Moisés disse não para a sua vontade. Moisés disse não para até aquele momento que ele estava. Tudo aquilo que ele tinha, ele disse não. E ali Deus começou a mudar a vida de Moisés. E dali em diante Deus começou a transformar Moisés para que ele se tornasse o libertador do seu povo. E às vezes o que está faltando na minha vida e na sua vida, para que Deus venha realmente usar poderosamente, para usar a nossa vida para libertar, aleluia, aqueles que estão cativos, falta apenas nós dizermos
não. Aleluia. Moisés aceitou sofrer. Moisés aceitou se tornar escravo. Mas não ia negar mais a sua fé, não ia negar mais a sua identidade, não ia negar mais quem ele era. E não o que queriam que ele fosse. Porque hoje, muitas vezes, nós não queremos ser quem nós somos. Aleluia. Reconhecer quem nós somos. Nós queremos ser quem os outros falam que nós somos. Mas Moisés não. Moisés sabia que ele não era príncipe do Egito, mas ele era um príncipe de Israel. Aleluia. Então não vamos nos apegar às coisas deste mundo, que brilham igual ouro, que reluz, mas é engano. Vamos ficar com as coisas do Senhor, com as promessas de Deus, porque o que Ele tem é maior do que o mundo pode oferecer. E Moisés entendeu dessa forma. Aleluia. Talvez você ainda esteja em dúvida se realmente é isso. E talvez passe pela sua cabeça, mas você vai deixar? Você vai abandonar isso? Você vai parar com isso? Você vai parar com aquilo? Isso é a sua carne falando. Isso é o seu ego falando. E o Espírito de Deus fala, diga não. Quando vir a tentação, diga não. Quando vir o desejo, diga não. Quando vir as ofertas, diga não. Você pode até estar perdendo do mundo, mas está ganhando para Deus. Aleluia. Muitos que não disseram não na hora que era para dizer, acabaram fracassando. Adão, Eva. Quando era para ele dizer não para não comer o fruto, ele não disse, ele comeu. E viu a consequência qual foi. Aleluia. Davi, enquanto olhava ali na janela, Betseba, era para ele dizer não, mas ele não disse. Ele aceitou a oferta e sabemos o que aconteceu. Aleluia. Tantos quantos outros teve a oportunidade de dizer não para aquilo que distanciava de Deus, mas não disseram, porque a sua carne falou mais alta. E o estrago foi grande. Mas quando dizemos não para a nossa vontade, e sim para a vontade de Deus, nós até no momento perdemos aquilo que é do mundo, mas nós ganhamos no reino espiritual. Aleluia. Sansão poderia ter dito não para Dalila, mas não disse, e sabemos a situação que ele terminou. Por isso é importante entendermos a hora de dizermos não, ainda que isso venha nos custar algumas coisas, mas estaremos ganhando para Deus, estaremos ganhando com Deus. Aleluia. Por isso que Moisés foi destacado como um dos heróis da fé, porque ele venceu pela fé. Aleluia. Errou, fracassou em uma situação, mas não deixou de ser um homem de fé. Somos nós. Falhamos, erramos, mas não podemos desistir da nossa fé. Temos que usá-la. Aleluia. Que é ela que vai prover em nossas vidas. É a nossa fé em Cristo Jesus, aleluia, que vai fazer com que os milagres aconteçam.
Até para dizer não tem que ter fé, acreditar. Às vezes você dizer não para uma oferta de trabalho, que você vai ganhar bem, você vai ser bem remunerado, você vai até ter alguns status, mas se aquilo vai te afastar de Deus, diga não. É difícil, é muito difícil. Se não for por fé, a gente não diz não. Se não tiver fé, nós não iremos falar não. Porque é o que nós desejamos. Então que nesta palavra que o Senhor nos dá neste momento, hoje, Ele quer tratar conosco justamente dessa maneira. Estamos prontos para dizer não. Estamos preparados, convictos de dizer não. Vamos ser igual a Moisés, falar não? Ou vamos querer permanecer no palácio? Temos os nossos status, reconhecimento e aplausos. Moisés poderia ter ficado. Pelo período que ele passou lá no palácio, poderia ter deixado de lado. Eu vou abandonar aqui? Não, vou continuar. Eu aqui dentro, eu sendo um governador, sendo um faraó, eu posso ajudar meu povo. Não. Ele preferiu estar lá com o povo. E nós? É difícil. Hoje se fala muito em status, que nós temos que ter status. Nós temos que ser vistos. Para aqueles que olhar para nós aplaudir. Mas tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Aleluia. Tenhamos cuidado. Porque se for para nos tirar da presença de Deus, é melhor dizermos não. E Moisés assim fez e se tornou o libertador de Israel, ao qual Deus usou poderosamente na sua caminhada, na sua trajetória, conduzindo o povo do Senhor. Deixou de ser príncipe lá no Egito e se tornou príncipe no deserto. Aleluia. Mas com o Senhor. Então hoje é essa escolha. Quer sair do Egito? Diga não para as coisas do Egito. E diga sim para as coisas do Senhor. Que assim sua vida será transformada. Sua história será mudada. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé. Para tomar essa decisão. Porque após essa decisão, nós poderemos andar pelo deserto como Moisés andou. Mas sabendo que Deus estará conosco. E no final, a vitória é do povo de Deus. Amém? Então fica essa palavra para os nossos corações neste dia. Que cada um reflita. Veja quem vocês são. Veja o que vocês querem ser na presença do Senhor. Veja aquilo que realmente agrada a Deus ou não. Veja realmente aquilo que vai tirar você da presença de Deus ou não. E aquilo que não for do agrado do Senhor, é difícil, mas pela fé, diga não. E o Senhor recompensará. Amém? Que Deus abençoe e deixe o meu agradecimento. E mais uma vez peço que se inscrevam, compartilhem, deixem seu like aí, que isso ajuda muito o canal, ajuda o YouTube também a divulgar para mais pessoas. E assim juntamente vamos prosseguindo nessa caminhada. Para essa obra, diga sim, aleluia, porque eu creio que vidas serão abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém?
Então fique com Deus, na paz e nas doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? E até o próximo vídeo.